Eu sou Sueli Laitano Nassif, sou psicóloga e junguiana. Eu sou Lúcia Fernanda Missi Soares, sou psicoterapeuta junguiana. E hoje nós vamos falar sobre sonhos e imagens simbólicas. Então, Lúcia, o que são os sonhos para você? O que eles significam? Como você os definiria? Bem, a gente sabe que os sonhos são fenômenos espontâneos da psique, né? A consciência interfere muito pouco. Então, nos sonhos, a gente tem um retrato do que acontece no nosso mundo interior, ou como nós reagimos aos acontecimentos do mundo externo, né? A psique cria imagens espontaneamente. Jung costumava dizer que o sonho é como um teatro onde a gente vive um drama, e nesse drama, né, no meio dessa encenação, a gente elabora as nossas vivências, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e onde também nós podemos entrar em contato com os conteúdos do inconsciente mais profundos. É interessante essa sua colocação de que o sonho ele seria como se fosse um teatro, né? Representando uma cena que tem um conteúdo emocional, que provoca sensações, e que esse conteúdo, então, ele desencadeia um processo de elaboração daquele conteúdo que está sendo ali apresentado. Ou você fica como um espectador paralisado frente àquilo, ou você tem que tomar uma decisão, né? Então, você, dentro do teatro, você é um espectador, às vezes você também participa, aquilo pode mexer com você por dentro, ou simplesmente ser uma coisa que não faz sentido. E essa mesma situação que a gente tem quando a gente sonha, né? Porque é como se a gente estivesse vendo um teatro. Mas quem é o sujeito desse teatro, se não nós mesmos, né? E como é que ficariam os pesadelos? Bem, os pesadelos, muitas vezes, a gente tem sonhos que se repetem com situações traumáticas. Às vezes, esses pesadelos, eles são a maneira como a psique elabora, né? Ajuda a descarregar aquela energia que está concentrada num trauma sofrido pela pessoa. Então, se a pessoa sofreu um acidente de automóvel, por exemplo, ela pode passar algum tempo sonhando com esse acidente, né? Acordando assustada, como se o acidente estivesse acontecendo novamente. E isso é uma forma que a psique tem de ajudar a elaborar. A tendência é que, com o tempo, esses sonhos vão diminuindo e até não se repitam. A partir do momento que a pessoa assimila essa experiência, elabora essa experiência. Outras vezes, os pesadelos, eles têm uma carga emocional forte e eles são assustadores, justamente porque a psique ela faz uma compensação entre a atitude consciente da pessoa e o que se processa no inconsciente. Muitas vezes no inconsciente, então, criado um teatro, né, como a gente estava dizendo, colocando essa pessoa numa situação na qual ela precisa perceber alguma coisa, ela precisa ficar atenta para alguma coisa, ou ela precisa elaborar uma emoção forte em relação a um determinado conteúdo, porque isso é importante para a vida dela, para a própria consciência. Então, ela pode acordar assustada de um sonho que ela está caindo, e essa impressão, essa sensação de cair no vazio, esse susto que a pessoa leva, é muito importante para ela equilibrar a energia psíquica e talvez para ela perceber que na vida vigil, né, que no mundo real, ela talvez esteja numa atitude inadequada. E a psique traz para ela uma imagem
que coloca ela numa situação de perigo, por exemplo. Isso faz com que ela elabore essa emoção e ela fique, talvez, até curiosa para entender o significado disso, e ela procure refletir, então, sobre as atitudes dela e procure mudar alguma coisa na sua conduta. Então, quer dizer que o sonho tem uma linguagem própria, né? Que tem muito a ver com a questão do simbólico e que tem também uma espécie de mensagem que está ali sendo transmitida, mas dentro dessa linguagem, que é uma linguagem, digamos, metafórica, simbólica e não explícita. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da linguagem dos sonhos, das imagens oníricas que dão essa dimensão maior para os sonhos e que deixa de ser algo como simplesmente algo que surge assim sem sentido, mas que dá todo sentido para o nosso sonho, né? As pessoas acabam descartando os sonhos porque elas consideram que os sonhos são bobagens, né? Porque elas não conseguem compreender. O sonho, ele se expressa por meio de imagens simbólicas. Ele tem uma linguagem diferente da linguagem usual, né? Da consciência. A gente acaba se expressando verbalmente, a gente se expressa por meio de conceitos, e as produções do inconsciente, né, não só os sonhos, mas a arte em geral, os mitos, a literatura, as fantasias, elas se expressam por meio de imagens, não só imagens visuais. Então, o sonho às vezes tem também cheiros, sabores. A psique se comunica por imagens, porque a imagem ela é muito mais ampla e muito mais rica de significados, muito mais abrangente do que um conceito. Mas a nossa consciência, ela está acostumada, vamos dizer assim, a trabalhar com conceitos e com processos organizados. Então, quando a gente quer contar um sonho, a gente tenta organizar esse sonho numa sequência lógica. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, como é que era a situação. A gente quer explicar, a gente quer organizar, a gente quer estabelecer relações causais. Isso aconteceu por causa daquilo. A gente quer contar uma história coerente. E a gente, quando acorda, lembra, mas a gente fica em dúvida: será que foi bem assim? Aconteceu isso antes ou aconteceu depois? A gente tem uma sensação de que não tem essa lógica, e a gente estranha isso. A gente quer impor o nosso modo de raciocinar para os produtos da imaginação. E só que a imaginação, na imaginação, as coisas podem acontecer ao mesmo tempo, as coisas podem ser simultâneas, e aí a gente quer dar uma interpretação para o sonho, a gente quer saber o que ele significa. Em psicoterapia, a gente acaba estimulando os pacientes a se recordarem, a contarem os sonhos, e conforme a gente vai trabalhando, eles vão percebendo o sentido. Mesmo que a gente não interprete, mesmo que a pessoa não esteja em terapia, o sonho ele já tem uma função em si, mesmo que a pessoa nem se lembre do sonho. O fato dela sonhar, dela ser afetada emocionalmente por essas imagens, já mobiliza essa energia psíquica e já organiza e já equilibra, já faz a compensação que a mente precisa. O Jung dizia que às vezes a pessoa acorda mal-humorada, ela nem lembra o sonho, mas com certeza uma coisa já se passou no seu mundo interno e algum efeito esse sonho já causou. Agora, o importante de interpretar na psicoterapia é que isso facilita que a pessoa colabore. O ego consciente começa a respeitar o seu mundo interior e a travar uma relação
de conhecimento, de respeito, uma comunicação com o seu mundo interno e colaborar com o processo. Mas, de qualquer maneira, lembrando ou não, interpretando ou não, o sonho ele faz a sua função. Isso que você disse que eu achei muito interessante, Lúcia, que mesmo que a pessoa não interprete, faz o efeito. Mas, nesse caso, a gente estaria falando assim, seria legal que a gente compartilhasse o sonho. O sonho em si, na medida que você escreve ou compartilha, você começa a encontrar um resquício de causa e efeito, né? Então, Exato. você começa dizendo, né, que as pessoas, de um modo geral, por não entenderem, sentirem isso uma coisa tão estranha, deixam de lado e não compartilham, mas pelo menos compartilhar, por exemplo, na hora do café da manhã, sentar e contar qual foi o sonho. Só isso já ajuda esse poder em si, essa função em si de elaboração dos conteúdos. Né? Abre uma possibilidade de você olhar para dentro de si. Então, observar os próprios sonhos é um caminho de autoconhecimento. E quando você fala, né, de narrar os sonhos no café da manhã, em família, também é uma boa prática. Inclusive, os povos primitivos faziam isso e fazem isso. E o homem civilizado ele perdeu o contato com esse mundo imaginário, com o mundo interior, perdeu o contato com essa linguagem simbólica. O Hillman ele fala que a psique mais profunda, o inconsciente, se expressa de modo poético, porque semelhante à arte da poesia, né, a psique profunda se expressa por analogias, por metáforas, por sínteses e com emoção. Então, o mais importante é permitir que as imagens mobilizem o nosso emocional, porque é isso que promove a transformação. A gente quer uma explicação racional, a gente quer saber o que é que esse sonho quer dizer. Mas mais do que ele significar algo, ele quer promover algo, ele quer promover uma experiência. É importante experimentar a sensação que está te ocorrendo no sonho. Eu geralmente pergunto para as pessoas em psicoterapia, quando elas contam um sonho, a primeira pergunta que eu faço é como você se sentiu? Como você se sentiu ao acordar e lembrar este sonho? Como você se sentia dentro do sonho, né? No momento em que as coisas estavam acontecendo? E, às vezes, a pessoa, ao entrar em contato com esse estado emocional, isso já provoca um efeito e isso já começa a fazer sentido. Como você disse, só de contar, a pessoa já começa a perceber algumas coisas e mais, né? A transformar a sua atitude em relação àquela situação e aqueles conteúdos. Então, é importante sentir, é importante olhar para as imagens. Seja um sonho, seja uma obra de arte, seja um desenho de um paciente. Antes de mais nada, a gente precisa olhar para a imagem e permitir que essa imagem nos toque, perceber o que essa imagem provoca na gente e como nós nos sentimos em relação a isso. Então, interpretar é talvez o último degrau da escada. Primeiro, a gente entra em contato com esse conteúdo, sente esse conteúdo, observa, né, o nosso estado emocional em relação a esse conteúdo. Depois, a gente vai amplificando isso, né? A gente vai buscando associações e recordações de significados. Então, o que você me diz dessa pessoa, né, que apareceu no seu sonho? O que ela lembra para você e tal? E assim a gente vai percebendo essa abrangência dessa imagem e tal, e integrando na consciência esses significados. Mas o principal é o efeito que o sonho já produz por si mesmo, que é uma transformação na energia psíquica. Só no fato de você comunicar, na medida que você realiza um trabalho com sentido, você vai fazer com que realmente a pessoa adquira um outro nível de consciência, não do de fora, mas daquele teatro que está dentro dela, né?
porque qual é o eu que construiu esse teatro? Foi ela mesma, né? O eu onírico dela, né? E quem é esse eu onírico dentro de mim, né? Se não o meu inconsciente, né? O Jung dizia que no teatro do sonho, você é, ao mesmo tempo, o protagonista, o figurante, o diretor, o iluminador, a plateia, e todos os personagens são partes de você mesmo. Mas aí a gente estaria falando de uma interpretação subjetiva, né? Esse conteúdo está relacionado à pessoa que sonha. Mas a Sim, pessoa também pode ir mais fundo e ter acesso a conteúdos no inconsciente coletivo, tanto o inconsciente familiar como o inconsciente de toda a humanidade. Então, existem níveis de profundidade, né, que a gente consegue atingir, né, na nossa exploração do mundo interior, como se fosse uma escavação arqueológica, né? Mas o sonho é uma via de acesso a esse mundo interior. A gente não pode, a gente quer acessar esse mundo interior com a nossa mente racional, exploratória, que quer entender coisas e quer ir buscar nesse mundo interno as riquezas escondidas ali nas profundezas, explorar esse ouro, né, e trazer esse ouro à tona. E realmente, no processo psicoterapêutico, o sonho acelera muito esse desenvolvimento, ajuda muito a compreensão, né? E traz muitas informações importantes para nós. Mas a gente quer entrar em contato com o inconsciente para buscar informação, para descobrir coisas, para compreender coisas. Mas muitas vezes a pessoa ainda não está aberta para uma verdadeira transformação. Então, às vezes, ela se defende contra os conteúdos emocionais. Então, às vezes, tem fases em que a pessoa não se recorda do que sonhou, ou conta, mas está meio resistente a ir fundo, a entrar em contato com essa emoção que é sim. desencadeada. Tem um sonho que eu acho assim muito interessante de uma paciente, já faz algum tempo, em que ela sonha que ela está de volta quando ela era criança, junto com as pessoas que ela passava férias na fazenda do avô, e aí ela diz que ela está lá de novo e está assim super feliz, brincando, como ela brincava quando era criança. Mas aí alguma coisa chama atenção dentro da casa. E aí o que ela faz? Ela é chamada para uma porta e ela abre um pouco a porta, olha lá dentro e fecha a porta. E aí eu falei assim, e você não quis ver o que estava lá dentro? E ela falou que não queria ver e não queria saber e que ela fechou a porta e voltou para brincar. É muito significativo o nível de defesa e de resistência frente a alguma coisa que estava ali para que ela pudesse ver. O ego onírico está dizendo que, olha, eu não estou preparada para perceber isso, para assimilar a emoção que está associada a esse conteúdo. Então, eu vou esperar mais um pouco, né? Eu vou voltar a brincar com as outras crianças, eu vou dar o tempo do amadurecimento para eu ter condição de ver isso. Esse sonho me dá uma ideia também sobre uma coisa que é muito importante de dizer. A gente tem um vício no pensamento causalista, a gente vai na causa, o porquê. Mas o Jung sempre dizia que a gente precisa também se perguntar o para quê. E que o sonho também, ele, ao mesmo tempo que ele faz um retrato da situação do mundo interior, ele também dá prognósticos, ele também dá caminhos. Então, além desse sonho mostrar que ela está resistente a tomar consciência de alguma coisa,
esse sonho também, a meu ver, né, ele também traz uma dica do que ela precisa fazer para se preparar para isso. E ela volta a brincar. Me parece que, assim, talvez ela precise de uma preparação para entrar em contato com coisas mais profundas, e essa preparação talvez seja resgatar a criança interna, a capacidade de fantasiar, de imaginar, de brincar. Talvez isso a prepare para lidar com este conteúdo. Então, olha que coisa interessante, né? Porque aqui a gente tem várias questões que esse sonho faz, dizendo para você, primeiro, que você tem que respeitar, como é que chama, o ritmo da pessoa e aquilo que ela está no processo. Sim. Ela fez uma escolha, e não é você que vai lá dizer assim, eu quero saber o que é que estava lá dentro. Você não tem nada que fazer isso, isso é o processo dela. Ao mesmo tempo, você tem essa coisa de que ela não está preparada, é uma resistência, então ela precisa se preparar para isso. E o que poderia ser? Ela tem a resposta, né? A gente poderia até considerar que tem Lise. Então, assim, a linguagem simbólica dos sonhos é alguma coisa extremamente rica, né? De possibilidades para ajudar no processo terapêutico, né? Então, eu vou perguntar para vocês, isso significa que esse trabalho com os nossos sonhos, nesse tempo de pandemia, poderia muito ajudar as pessoas a olhar isso não como uma coisa impositiva, mas como uma coisa, como você disse mesmo, de resgate da criança, dessa fantasia, do brincar, de desenvolver recursos, né? Então, Sueli, assim, em situações de crise, e traumas e dificuldades, né, os sonhos ajudam naturalmente a expressar essas emoções. Então, a gente pensa, né, as pessoas que tiveram perdas, as pessoas que estão impedidas de exercer sua profissão, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão deprimindo, as pessoas estão sofrendo com ansiedade e tudo mais. E, claro, isso vai aparecer nos sonhos. As pessoas estão com distúrbios de sono, as pessoas relatam pesadelos. Os sonhos, naturalmente, ajudam a expressar, descarregar essas emoções e elaborar essas situações que as pessoas estão vivendo. Mas, além disso, né, e assim eu noto no consultório, aumentou muito o relato de sonhos, pessoas que não lembravam e não costumavam relatar tantos sonhos, elas estão trazendo muito mais. E eu percebo também que os sonhos, muitas vezes, ajudam a descobrir potenciais, a descobrir recursos internos que as pessoas possuem, né? E não se dão conta. Então, ao mesmo tempo que o sonho relata uma situação de crise, uma situação de perigo, né? Muitas vezes aparecem símbolos nos sonhos de tempestade, acidente, contaminação, mas também aparecem recursos que as pessoas descobrem, né, inesperadamente nesse processo. Então, às vezes, a pessoa sonha com uma jornada, com uma viagem atravessando um deserto, indo para um lugar distante, uma viagem para um lugar desconhecido. E muitas vezes a pessoa relata, por exemplo, que perdeu a bagagem e que ela descobre que ela pode e deve carregar o mínimo necessário e ela consegue viver com pouco, só com o necessário para a sua sobrevivência. E ela descobre que ela pode se desapegar das cargas desnecessárias. Às vezes a pessoa relata situações de soluções mágicas, processos alquímicos, nascimento de criança. Então, coisas que dão a margem a gente compreender que isso tudo significa um processo de transformação profunda, mas que a pessoa consegue perceber recursos internos, né, capacidade de superação. E eu vejo que nessa crise que nós estamos atravessando, as pessoas estão se conhecendo melhor, elas estão observando mais o mundo interior,
e elas estão descobrindo recursos internos, potenciais, estão tendo novas ideias. E, sim, elas estão se preparando para uma nova etapa da vida. Então, eu achei muito interessante também essa contribuição sua, porque nós temos colocado quais são símbolos que estão emergindo nos sonhos dos pacientes que a gente atende. Então, a gente tem sempre mostrado símbolos que são negativos, destrutivos, né? Por exemplo, a figura do zumbi, a figura de um perseguidor, de situações muito difíceis. Mas a gente nunca pode ficar num lado só, né? Não tem só um lado negativo, existe também um lado positivo que você está colocando e que a gente não pode deixar de pensar que nós estamos sendo submetidos a uma situação que a gente não teria condições de fazer se a gente não tivesse na pandemia. De você ter que ficar em casa, de você ter que ficar com você mesmo, de você ficar com as pessoas com quem você convive mais intimamente, e que, com isso, não só encontrar os pesadelos, mas existe também esse ouro. Achei tão lindo você ter trazido essa figura alquímica do ouro, né? Esse ouro que é a questão da possibilidade de transformação. A outra coisa que você falou agora, que eu também achei muito incrível, é essa questão da jornada com uma bagagem que é mínima. Porque agora não adianta você querer carregar isso, aquilo outro. Você está dentro de casa, não tem muitas necessidades de outras coisas. Você tem que ficar no essencial. Eu gostei muito disso, de você dizer que esse é um tempo de sonhar, e sonhar com os recursos, com as novas possibilidades criativas que existem dormindo dentro de nós, né? Então, a gente está realmente descobrindo potenciais, a gente está descobrindo a nossa capacidade de adaptação, nossa flexibilização, a nossa resiliência. Isso não nos enfraquece, ao contrário, isso nos torna mais fortes. Bom, Lúcia, então, eu queria agradecer muito essa nossa conversa, mais uma conversa com você. Agradecer demais porque você trouxe contribuições incríveis do olhar a pandemia pelo lado positivo, né? Dessa coisa da jornada, dessa coisa da gente ficar muito mais no essencial e deixar de lado todas as coisas que não são essenciais. Agradeço muito a sua contribuição, Lúcia. É um prazer conversar com você. Ficamos por aqui, espero que todos tenham gostado desse nosso bate-papo. Curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, comentem, compartilhem e aguardem os nossos próximos vídeos. Até lá!